Maravilha. Então tá. Bom, conforme havia solicitado, meu nome é Gilberto, tá aqui embaixo, e eu vou falar um pouquinho sobre o GPT e o Transformer, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou apresentar um pouco aqui da agenda, falar um pouquinho sobre conceitos fundamentais, depois falar o contexto do porquê do Transformer, como é dividido a arquitetura, os componentes, né, do Transformer, o Attention, né, dar um exemplo de como funciona conceitualmente, depois um exemplo do Attention e depois, para finalizar, um exemplo do Transformer ali utilizando a plataforma do Colab, tá? Bem, vamos lá. Bom, primeiramente, assim, o que que é o GPT? O GPT é um acrônimo aqui para Generative, Pre-Trained Transform, né? Basicamente é um modelo de linguagem, né, que aprende padrões do tipo, vou escrever um textinho, tá, e ele vai, a ideia é ele tentar prever a próxima palavra, que é o modelo utilizado hoje pela OpenAI, tá, que eu botei destacado aqui embaixo. Como é um acrônimo, né, o generativo é no sentido de ele vai gerar um texto mesmo, né, no estilo do prompt ali do ChatGPT, pré-treinado porque ele vai utilizar um volume de dados considerável para o treino, né? E aqui tem uma série de problemas em aberto nessa geração, né? Principalmente na parte de preparação e normalização de dados e a transformação, né? Que transforma que a arquitetura, né? Baseada numa rede neural, beleza? Que é baseado no self-attention, beleza? Bom, o que que é a arquitetura ali do Transformer? Basicamente uma rede neural, tá? Que ela foi criada lá em 2017, eu vou falar um pouquinho mais depois, né, um pouquinho no próximo slide. E o diferencial dela é justamente esse mecanismo aqui de self-attention, tá? Esse mecanismo fez com que realmente eu conseguisse processar bilhões de informações, tá? Com uma acurácia bem interessante. E o objetivo dele é o quê? Ele analisa todas as palavras ao mesmo tempo, né? Ele tem um conceito aí de multi-head e, acima de tudo, ele compreende a ideia aqui das palavras importantes. Se eu passar um parágrafo, um texto, ele consegue, do início ao fim, entender o contexto onde está aquela determinada palavra, aquela frase ou aquele parágrafo. Essa é uma diferença bem importante. Bem, por que que a gente está falando aqui do GPT, né? Do GPT o Transform? Primeiro, porque até ali 2017 nós tínhamos esse conceito, porque ele é um PLN, né? Um processamento de linguagem natural. Nós tínhamos muitas redes neurais baseadas em, por exemplo, a rede neural recorrente, né? RNN, né? E o que que tinha esse tipo de rede neural? Não é que ela é de todo ruim, ela funciona para alguns cenários, né? Ela acaba tendo ela é eficaz para alguns tipos de cenários, como eu coloquei aqui. Ela é baseada em token a token, pode ser um símbolo, uma letra separado por espaço. Né? Mas é esse modelo de processamento sequencial que ela tinha, de classificar, fazer contagem em cima de palavras e assim por diante. E esse tipo de modelo de rede neural, ele tem essa dificuldade aqui, perda de informação, por exemplo, eu tenho um parágrafo muito extenso, ele perde o início, né? E aí acaba perdendo o contexto, ele não sabe é, em como se situar dependendo do tipo de informação. E claro, ele não é muito interessante para paralelizar em grandes volumes de dados, que é um dos problemas aí em aberto. Bem, aí o que que acontece? 2017 é um marco importante porque surge esse artigo aqui, Attention is all you need, né? Que é basicamente atenção é tudo que você precisa. E a ideia do artigo é trocar as recorrências, que nem a RNN, que eu mostrei para vocês, e trabalhar nesse conceito de atenção. As palavras, elas têm uma correlação. Para quem quer mais detalhes sobre esse artigo, está aqui no archive, tá? Eu deixei aqui o link. E a partir dali mudou uma série de formas de tratar, principalmente o GPT, né? A gente tem hoje a possibilidade de processar uma série, né? Um volume assim considerado de informação. Bem, quais são os componentes da arquitetura Transform? Nós temos dois grandes componentes, que é o encoder e o decoder. Tá? O encoder basicamente é o componente de entrada, onde eu vou passar meu texto, meu áudio, meu PDF, a minha imagem, né? E ele vai fazer uma vetorização com base no token, ele vai fazer o processamento das N camadas, como eu coloquei aqui, que é o mecanismo de atenção, né, que é o attention, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. E dentro desse mecanismo de atenção, aqui ele tem duas subcamadas, que é a auto-atenção e o barra multi-head, né? E depois uma outra, uma redezinha bem simples que a gente chama de feed-forward.
né, que seria o retorno, né? Esse mecanismo aqui de atenção identifica a importância, né, de cada elemento da entrada e a partir dali ele cria correlações entre as palavras, né? E o resultado, no final desse encontro, ele tem um resultado final que é uma representação de toda aquela informação que eu estou passando como input, de uma forma mais compacta, sequencial, numérica e que possa ser processada. E depois nós temos o decoder, que é o processo de saída, né? Ele tem como input esse encoder e ele vai gerar essa sequência aqui de codificação. E além das subcamadas de alta tensão, ali, multi-head e feed-forward, ele ainda tem essa atenção codificador-decodificador, tá? Aqui ele foca, ele dá mais proporção para as coisas mais importantes ali do que a gente está procurando. Ah, e essa parte importante que a resposta vai acontecendo sempre de forma autorregressiva, né? Fazendo um passo a passo. E aí, no final, esse decoder ele vai gerar um novo dado, que vai ser uma nova entrada e assim por diante. A resposta sempre acontece de forma incremental. O ponto central da arquitetura do Transformer, né, é justamente essa alta tensão em multicabeça. Não gosto muito de traduzir para português, né, que a gente chama de multi-head aqui, que é o ponto central da arquitetura mesmo, como botei, que ele foca em diferentes partes de uma determinada fase. Frase, né? E depois nós temos aqui o self-attention embaixo, que calcula essa relação, né? E, por fim, nós temos aí o multi-head, que é o processamento em paralelo, né, de várias self-attentions. Bom, para a gente entender um pouquinho mais, eu peguei no artigo lá do Attention is all you need, né? O que seria o cálculo aqui da Attention? Ele basicamente é um cálculo até simples, né? Mas o que acontece? Aqui ele tem a atenção separada, única, né? E aqui eu tenho o que eu estava falando de multicabeça, ali, multi-head attention, que eu tenho vários processamentos paralelos. E o multi-head está aqui embaixo, onde eu tenho cada head aqui é uma attention para um Q, K e V separados, tá? E basicamente o que é essa minha arquitetura que eu tenho aqui? É basicamente o seguinte, ó. Eu tenho três entradas principais na minha fórmula, o Q, o K e o V, né? O Q é uma query, é uma pergunta que eu vou fazer, tá? O K é a chave e o V é o valor que eu tenho já, o valor conhecido. Bem, e a partir daí ele tem algumas camadas. O match-mul, que é a parte inferior, que é esse bloquinho aqui, ó, né? Ele calcula similaridade entre as palavras. Depois eu vou mostrar no código, que fica um pouquinho mais fácil esse processo aqui de similaridades aqui. Bom, o scale, né, é similaridade basicamente esse bloquinho daqui de cima, tá? Que é basicamente o Q, aqui é tudo matriz, né? Então esse Q, esses parâmetros Q, K e V são matrizes que a gente tem, que é de acordo com a quantidade de parâmetros que a gente vai trabalhar, mas o Q seria a query multiplicado pela transposta de K, tá? Esse Tzinho aqui é uma transposta. Depois eu faço um scale para os valores não ficar muito grandes e faço a divisão aqui, ó, pelo quadrado, a dimensão dessa minha matriz, né? Então ele tem esse processo aqui para não ficar os valores muito grandes. Porque quanto valores grandes, o processo de aprendizagem de máquina acaba se tornando um pouquinho mais difícil. Bem, o mask é opcional, então eu passei. E aí nós temos o softmax, que essa função aqui, que ele é uma probabilidade dos resultados, né? Que eu vou mostrar mais à frente. E por fim, nós temos a última camada aqui, que seria a multiplicação dos pesos pelo V, né? Que seria o resultado final dessa minha representação, seria a equivalência entre eles. Bom, aqui eu botei um exemplo que é o seguinte, ó, como essa fórmula aqui tudo é matriz, tá? Nós temos assim, imagine que essa primeira linha aqui, ó, seria a palavra computação quântica, né? As duas palavras. E a de baixo aqui, ó, seja futuro. Computação quântica é o futuro. Tá? Eu vou ter uma chave, que eu arbitrei dessa forma aqui uma matriz, e os valores, o peso associado a cada um. O primeiro passo, que é o QKT, que seria essa parte aqui, ó, a parte do matmul, basicamente eu estou fazendo o cálculo, é uma operação de matriz aqui, que nem acontece numa evolução no estado quântico, né? Então eu vou pegar a dimensão linha, 1, multiplicar pela coluna, 1 vezes 1 dá 1, a outra linha zero, a outra parte da linha zero multiplicado pela coluna, dá zero, né? 0 vezes 1 dá zero. Então, 1 mais zero acaba se tornando 1. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. Feito isso, né, eu vou fazer a segunda parte do cálculo, que é dividir, né, para tentar reduzir a escala quanto menor, melhor, porque às vezes
algoritmos de aprendizado de máquina, eles não respondem bem quando a magnitude do número é alta. Então, como eu tenho uma dimensão 2 aqui, né, porque é uma matriz aqui, por exemplo, isso aqui é uma matriz 2 por 2, né? Então, seria a raiz de 2 com 41. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. 0, tudo isso dividido por 1,41, tá? É a divisão por um escalar. Ele vai me dar esse resultado aqui, e a partir daqui eu estou aplicando. Depois que eu fiz a parte do scale, estou fazendo o softmax. Softmax, na verdade, é uma aplicação probabilidade, por exemplo, que essa linha aqui, 0,71 e 0, fica 0,67 e 0,33, e esses dois aqui, eles têm iguais probabilidades. E por fim, que aí é o attention mesmo, né? Que aqui na forma está dando aqui multiplicado por V no final. Esse resultado, essa matriz que tem aqui é meu A, né? A vezes V, fazendo a multiplicação de matriz, eu vou obter esse resultado final. Significa o quê? Se eu voltar na minha matriz origem aqui em cima e transpor para essa matriz de cá, eu estou dizendo que agora a informação computação quântica, que antes era D0 praticamente aqui, ó, tá? Porque as informações aqui e aqui elas estão correspondentes à computação quântica, ela agora sabe um pouco, né? Sabe um pouco sobre, talvez não seja um termo melhor, por isso que eu botei entre aspas, um pouco sobre o futuro, né? Essa outra palavra que eu escrevi aqui. E elas, por quê? Porque ela tem 6,6 aqui na coluna, tá vendo? Então, a parte de computação quântica sabe um pouco. E é assim que funciona o componente, esse de attention. Bom, eu quero mostrar agora um exemplo aqui, manualmente, só para a gente entender um pouquinho do Colab, né? É, eu estou usando aqui o Torch, né? PyTorch. Aqui nós vamos fazer um exemplo de como é que funciona um mini GPT, né? Isso aqui foi gerado via o próprio chat GPT, tá? A pessoa não tem, é mais para mostrar o funcionamento mesmo, tá? Aqui. Tá. Vou passar por cima, mas ó, o componente for que eu tinha falado antes, o query, o key value, todos os valores associados aqui, o cálculo da transposição delas, né? A parte 2 eu estou fazendo um processo de treinamento e eu botei assim, ó, no treinamento eu só escrevi computação quântica é o futuro. Não botei mais nada, botei apenas uma frase, né? Só para a gente ilustrar. Aqui, se a gente observar opa, o componente o loss aqui está bem baixo, né? Então, às vezes, quando fica muito alto aqui, a gente precisa calibrar. Deixa eu subir um pouquinho aqui, porque meu chat aqui, o block size e o NM que está em 64. Normalmente, o block size resolve, né? Que é a quantidade de blocos que a gente vai trabalhar. E, por fim, deixa eu só tirar esse cara daqui, Enter. Ok. E aí eu vou fazer a execução aqui da parte 3 do meu modelo, tá? Isso. E aí o que que eu botei aqui, ó? Se a gente observa embaixo, ele tá assim, ó, eu botei o prompt teste bem no final, eu botei compu, né? Porque ele é um autocomplete, né? Nesse caso. E aí eu botei assim, eu botei compu pela aquela frase de computação quântica é o futuro, o meu GPT manual aqui ele completou como computação quântica, que é a probabilidade mais próxima do que foi associado. Bom, deixa eu só voltar aqui para a gente fechar. Bom, e seria isso, então. Qualquer coisa, estarei disponível para vocês. Ali, Gilberto Miller, e o meu endereço de e-mail está aqui, tá bom? É isso aí, até mais. Tchau, tchau.